Tá no ar, podcast mais sem filtro da região, na verdade, né? O melhor de todos, trazendo sempre os melhores convidados, as melhores pessoas, com o objetivo de sempre trazer informação e orientação para todos vocês. Hoje a nossa convidada ela é muito mais que especial. Quero agradecer primeiramente o convite, ou melhor, ela ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente está com um assunto um pouco que polêmico, né? Que está muito em alta agora. Sim. Acredite se quiser, gente. Adulto criando uma boneca como se fosse uma criança. Acredite se quiser. É verdade. Duda, tu conhece alguém que... Ou melhor, tem algum amigo, algum parente que aderiu a essa moda? Não, eu já tinha ouvido falar dessa questão, né, dos bebês reborns. É algo bem mais antigo, assim. Não é tão novidade. Só que eu acho que ganhou um hype agora pela quantidade de gente que aderiu ao processo, assim. Então... Por isso a polêmica. Acredito que sim, porque daí começaram a surgir aquelas questões de estão indo em um pronto-socorro, hospital. Mas eu acho porque está atrelado a muitas questões emocionais hoje, né? Que acabou aflorando. Mas, gente, antes da gente dar continuidade, a Maria Eduarda, ela é psicóloga, tá? Duda, fala um pouquinho mais, se apresenta aí para nós, fala um pouco das tuas especialidades. Muito obrigada, Thiago, primeiro pelo convite. Eu que agradeço. Queria te agradecer. Gostei que é sem filtro, né? Acho que eu tô no lugar certo. Não preciso me preocupar. Não, pode falar. Eu sou psicóloga de formação, tenho especialização em terapia corporal haitiana. O pessoal não costuma conhecer muito, ele não é tão famoso. Mas a gente trabalha bastante essa questão de integração mente e corpo. Então, é bem bacana, assim. A gente não acredita que a psicossomática tá só focada na cabeça, né? Até porque a gente sabe, hoje em dia, a questão de doenças corporais, questões do estômago, do coração, do fígado, tudo isso pode estar atrelado, né, à questão da nossa saúde mental. Nossa saúde mental pode tanto contribuir ou prejudicar esses órgãos, né? Então, não é justo que a gente faça uma separação entre mente e corpo, não faz sentido. A gente pretende olhar o ser humano como um todo. Como um assim. todo. Até porque o sistema nervoso central que direciona ele, que manda, ele que dá o comando, né? Exatamente. A gente não tem neurônio só na cabeça, né? Perfeito. E eu também tô adentrando na área de parentalidade, assim. Então, essa questão de auxiliar os pais, né, nesse cuidado com os filhos, nessas dúvidas. Às vezes, a escola faz aquela chamada, o filho não está se comportando bem, o que está acontecendo? Encaminha para uma psicóloga. Então, a gente vai atender a demanda dessa família, entender o comportamento dessa criança, entender o que está acontecendo, entender a rotina, entender, né, todo aquele contexto familiar. A gente já vai adentrar nesses assuntos, faço questão. Beleza. Mas antes, Duda, fala um pouquinho sobre a Maria Eduarda. Uhum. Onde que a Maria Eduarda, da onde que ela é, onde que ela cresceu, como que foi a infância. Tá. E depois o porquê da psicologia. Uhum. Então, eu sou gaúcha, como a maioria dos catarinenses, né, residentes locais. Sou gaúcha de Capão da Canoa, mas eu moro aqui faz 20 anos já, então já me chamam de cataúcha, né? Veio com 3 anos, então. Só nasci. Eu atravessei a fronteira. E moro com a minha mãe hoje, sempre foi eu e ela, uma parceria mais eu e ela, assim. Entrei na universidade com 19 anos. Fui fazer um Enem, assim... Eu sempre gostei dessa área da saúde, né? Se fazia teste vocacional, sempre dava biológicas. E eu ficava, cara, eu queria fazer medicina, assim, de começo. Mas, como, né, a gente sabe que a vida da medicina não é tão fácil, eu fiz o Enem, assim, meio a esmo, digamos assim. E coloquei lá, primeira opção de curso, medicina, segunda, psicologia. Aí tá, já tinha passado o período de matrícula, tudo, entrei no site, aprovada. Psicologia, aí eu... Como assim? O que eu faço, mãe dela? Ué, se matricula, né? Aí eu... tá. Fui eu na Unesc. Terceiro dia de aula, todo mundo já se conhecia, já tinha passado trote e cheguei eu lá. 18 anos. Perdida. 18 aninhos. Pensei, bom, é isso, né? Só que a psicologia... Sabe aquela coisa que parece que faz sentido? Tipo, era pra ser? Chegar nos lugares, as pessoas, tu tem uma cara de psicóloga. Eu fico, gente, o que é cara de psicóloga? Mas aparentemente eu tenho essa cara.
E eu fui me encantando, assim, pelo curso, assim, pelas diversas áreas que a psicologia abrange, né? A gente não atua só na clínica, então é uma profissão muito ampla, muito vasta. E aquilo foi me conquistando, assim, a parte da infância, a parte do cuidado com as crianças. Fiz estágio em escola a minha vida inteira, basicamente, então gosto bastante desse público infantil. E daí depois conheci a abordagem que eu trabalho hoje, né? Graças ao professor Jefferson, que ele é referência na... Abraço, professor Jefferson. Ele é referência aqui em Criciúma na terapia corporal haitiana. E agora eu tô seguindo nesse caminho da clínica, assim, mais aberta a possibilidades. A proposta. Claro. Tô aí. Negociando. Não tem problema nenhum. Exatamente. Ó, tu sabe que tu falasse uma coisa bem interessante, que eu já escutei muitas pessoas falar assim, eu escuto bem as pessoas, eu converso, e as pessoas, nossa, tu tem jeito de terapeuta, tu tem jeito de psicólogo, Sim. só porque escutou. A psicologia, ela vai muito além do que tu escutar o problema de uma pessoa, Sim. né? É tu tratar essa pessoa emocionalmente, tu saber orientar. Então, não é porque a pessoa ela é uma boa ouvinte, talvez seja um primeiro passo, não sei se é, tu vai me dizer. Uhum. Mas, assim, o psicólogo, ele faz muito mais do que escutar a pessoa, né? Senão qualquer um era psicólogo, Exatamente. conversava com qualquer um, né? Já ouviu o ditado, se conselho fosse bom não se dava, vendia? Se vendia. Exatamente. Tem um melhor ainda, que é de psicólogo, nutricionista e médico e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco, exatamente. Então, assim, a psicologia, ela não vem pra, né, te conduzir, te dizer, tu vai fazer isso, isso, isso. Isso é um treinador, isso é um coach, isso é né? É uma pessoa que vai te ajudar a conduzir a tua vida. É um mentor espiritual, é o pastor da igreja, é o padre, ou enfim. São pessoas que vão te ajudar na condução. A psicologia, ela vem muito mais no intuito de esclarecer as coisas, sabe? De tu entender da onde tu veio, por que tu faz tais coisas, o que faz sentido pra ti, o que não faz. Aprender a dizer o sim, aprender a dizer o não, a se posicionar. Isso aqui me desagrada, isso me agrada. E assim tu vai contribuindo para que a pessoa obtenha mais autoconhecimento e consiga caminhar sozinha, né? A gente sonha que ninguém precisasse da psicologia, que fosse todo mundo independente, né? Mas a gente sabe que, na realidade, a gente tá aqui para auxiliar também, né? A evoluir e crescer o que já tem dentro da pessoa. E tem paciente que fica muito tempo contigo, não? Qual o tempo médio, assim, que as pessoas ficam? Então, isso varia muito do atendimento, né? Do protocolo ali, do que tu pretende fazer com aquele paciente. Mas tem paciente que vai se encaminhar em, de repente, 1 ano, 2. Tem paciente que vai precisar do acompanhamento pro resto da vida, porque às vezes é daquela pessoa, sabe? Mas eu acho que cabe ao profissional também, às vezes, ter a maturidade de encaminhar para outro profissional, de dar alta para o paciente, para que o paciente possa caminhar sozinho um pouco, sabe? Entender a autonomia dele, né? Trabalhar essa autonomia psicológica do paciente também. Show. Duda, sobre o bebê reborn. É reborn, assim que fala? Reborn? Isso. Ele é um meio de terapia para a pessoa ou é uma fuga? Então, eu já vi muitos casos em que é utilizado, às vezes, por, de repente, mães que sofreram, né, a questão do luto, estão em processo de elaboração desse luto, de perder uma criança, gente. Acho que não tem nem como imaginar a dor de uma mãe, né? Chegar, às vezes, à maternidade e, de repente, sair do hospital sem o filho ou algo nesse sentido. Mas também eu acho que não é justo a gente tratar essas pessoas necessariamente como desequilibradas, psicológicas ou algo nesse sentido, sabe? Acho que em se tratando de mulheres, o conceito é um pouco... A sociedade costuma ser um pouquinho mais rígida, né? Tem homem que coleciona bonequinho, não tem? Que coleciona os action figures, os... né, da Marvel, da DC, os super-heróis, e isso não é tão problematizado, né? Mas eu acho que quando virou uma questão do universo feminino, principalmente, desse acolhimento, se torna algo mais complexo. Eu acho que tem que ser avaliado caso a caso, né? A psicologia é muito do depende. Mas tu não diz assim, aquele olhar, por exemplo, legal esse exemplo que tu falou, mas o problema não é em si a pessoa
tratar essa boneca como um humano. Isso. É lógico, eu concordo com você tem que acolher, não tem que ver qual o problema e acolher essas pessoas. Entendeu? E aí o papel da psicologia se faz totalmente essencial. Mas, tipo, tratar uma boneca como como se fosse um humano, como se fosse uma criança, qual o impacto assim, que a psicologia vê disso, talvez na sociedade, no mundo? É que, de novo, depende. A gente tem que tentar entender o porquê que aquela pessoa tá agindo daquela forma, sabe? É uma pessoa que tá num processo de luto? É uma pessoa que realmente enxerga aquele boneco como uma criança? É uma pessoa que ela não tem um convívio social? Então, a gente tem que fazer o recorte. Eu acho que não dá pra generalizar e tratar todos os casos iguais. Infelizmente, é necessário que seja visto caso a caso para entender aquele contexto, né? O contexto vai dizer muito do porquê aquilo tá acontecendo, assim. Acredito que existem muitas mulheres, até mais velhas, que hoje em dia vê, né, no bebê reborn uma oportunidade de ter aquele contato, de ter convívio, sabe? Existem alguns grupos de encontro, então, assim, é uma forma delas socializarem, de ter esse convívio com outras mulheres. E não deixa de ser uma brincadeira, assim. Qual é o problema, às vezes, de trazer o lúdico para a vida adulta, né? Mas, do ponto de vista da psicologia, será que essas pessoas elas têm algum problema emocional? E é lógico, eu não me refiro àquela pessoa que tem uma boneca que ela gosta de botar uma roupinha. Não. Aquela pessoa que, como a gente viu, fatos de pessoas levando para ser atendida em unidade de saúde. Então, mas será que teve mesmo? Ou foram relatos de pessoas que surgiram no hype da internet, né? Eu me questiono isso também, sabe? Porque até onde eu vi, pelo menos, até onde eu acessei, não foram registrados casos de fato de pessoas indo até o hospital e coisa assim. Mas teve um pessoal que se aproveitou do assunto estar em alta... Oportunista, sempre faz. Pra criar aquele burburinho em cima de um tema, sabe? Mas é que teve prefeito que, tipo, proibiu. Então, acredito que se ele proibiu é porque teve uma procura. Possivelmente. Digamos, né? Não tava lá pra ver, mas tipo, teve um caso do prefeito que ele pegou, ó, quem levar vai ser internado junto e tal. Então, acredito, porque, de certo, teve alguns profissionais, eu também vi o relato de pessoas levando para ser atendida. Então, até eu me refiro a esse pessoal. Essas pessoas, elas têm... Claro, a gente não dá... É algo muito subjetivo. Exato. Mas, assim, dá para não dizer que essas pessoas têm um problema emocional? As que chegaram nesse ponto de, tipo, enxergar o bebê como uma criança de fato. É um processo de fuga da realidade, possivelmente. É um processo de repente, uma elaboração de algo que não tá muito bem, né, elaborado, e a pessoa precisa tratar aquilo de outra forma. Então, assim... Depende. Certo. É o famigerado depende. Depende. Tinha a professora Thaís, que também fazia as perguntas. Thiago, depende pra quem e tal. É subjetivo. Mas qual o limite de até onde isso se torna preocupante? Qual o limite disso? Porque a gente colocou duas situações aí bem interessantes. Pô, a pessoa comprar uma boneca, gostar de vestir e tal, uma coleção, tudo bem, tá cuidando. Agora, tem pessoas que trazem isso muito como uma fuga da realidade, porque uma boneca nunca vai ser uma criança, ponto. Exato. Então, na tua visão, existe um limite que se torna preocupante a partir desse ponto? Tem que entender qual é o objetivo da pessoa com aquilo, né? Eu vi relatos em que a moça era parceira de uma produtora de bonecas. Então, para ela, é válido ela sair com a boneca na rua. Porque as pessoas vão questionar, e daí ela entrega o cartão dela, e daí ela lucra com isso. E ela vende. Então, isso é sobre o quê? Algum transtorno mental que ela teria? Ou é sobre no caso dela, não. Dinheiro. Mas, tipo, quem compra, né? Quem compra, talvez... talvez não todos, mas... porque dá a entender que tem realmente pessoas que lidam com esse fato como se fosse um humano ali. Então, como eu te falei, eu não ouvi relatos de pessoas que chegaram nesse nível, sabe? Então, eu não acho muito justo rotular de alguma forma. Porque a maioria, pelo menos dos recortes que eu tive acesso, eram pessoas que estavam ou lucrando ou se divertindo com aquilo, assim, sabe? Vendendo, acho que comércio, não necessariamente oportunista, mas se tem demanda, tem oferta, né? É assim que funciona o nosso mundo hoje. Então, tinha gente vendendo, tinha gente comprando, a moça mostrou a coleção dela, ela tem uns 20 bonecos, tem de tamanho, de peso, de cor, de cabelo, de pele. E daí,
Se a pessoa aproveita daquilo como um hobby, como algo divertido, não tem por que problematizar. Se realmente virar uma questão de saúde, se a pessoa tirar um atendimento de alguém de emergência, tirar uma vaga de uma pediatria, aí eu acho que teria que ser algo a ser tomado uma providência mais severa, assim. Mas como eu te disse, até hoje eu não vi relatos que levaram a algo assim drástico, sabe? A gente vê muito casos, por exemplo, de mulheres sendo adeptas dessa tendência. Por que tu acha que isso acontece mais com mulheres? É alguma dependência emocional, algo? Por que esse público, a maioria é feminino, assim? O que tu acha? Eu acho que a maternidade é algo que é nos doutrinado desde muito novas, né? Se a gente for fazer uma comparação entre brinquedos de meninas e de meninos, né? Menina é sempre boneca, Barbie, Polly. Menino tem carrinho, tem avião, tem moto, tem faca, tem arma, tem bomba, tem urso, tem dinossauro, sabe? E menina tem boneca branca, boneca preta, boneca loira, boneca chiada, boneca ruiva, sabe? Então eu acho que é algo que a gente vai tendo dentro do universo feminino esse ímpeto por cuidar, por zelar, por criar, né? Então, acredito que existem mulheres que exerceram a maternidade e sentem falta. Existem mulheres que não exerceram a maternidade e gostariam de ter esse direito. Existem mulheres que já criaram seus filhos e não têm netos e querem um bebê na família. Então, né? E uma oportunidade, acho que até do lúdico mesmo, sem racionalizar muito isso, tá brincando de boneca, sabe? Mas as pessoas falam muito do caso dos bebês reborn, mas tem gente que faz isso com pet também. Quantas mães de pet, né? Eu sou mãe de pet. Mas assim, mas o pet ainda tem aquela questão que é alguém, ele interage contigo. Tem vida. Exato, ele se apega a ti de fato, ele te espera até tu chegar em casa, ele demonstra felicidade. Agora, tipo assim, uma boneca não, né? Sim. É diferente, né? É diferente isso daí também, né? Mas, no ponto de vista da psicologia, Duda, isso denota algum tipo de carência, de, sei lá, talvez ansiedade, não sei. Tem alguma ligação? Esse apego emocional que as pessoas têm, ou não? Eu acho que pode ser um sintoma, mas assim, não para todos, sabe? Depende. Teria que avaliar a história, o contexto, ver se a pessoa tem alguma falta, tem alguma carência nesse sentido, para tentar entender se esse comportamento é patológico ou não, sabe? Ou é só uma brincadeira mesmo, assim, é um item de colecionador, sabe? Mas tu acredita que tem essas duas vertentes? Aquela pessoa que, como tu falou, é o lúdico de fato, ela gosta de brincar, ou até ela talvez usa isso profissionalmente e tal, mas tu acredita também que tem aquelas pessoas que realmente têm um apego... Eu creio que a gente tem as duas pontas e tem um pessoal aí no meio, assim, sabe? Tem um meio termo. Então, é bem amplo, assim. Dá pra pensar muita coisa. Acho que até um dos pontos até que tu falou, se a pessoa, por exemplo, ela troca a mão de um relacionamento, ou melhor, se aquilo ali talvez supra a necessidade dela ter um filho, por exemplo. Se ela consegue se satisfazer criando uma boneca. Até porque é mais fácil criar uma boneca, né? Não come, a não... boneca dá pra guardar no armário, Dá né? pra guardar. Não come, não tem garra, apesar que a boneca em si já é cara também. Sim, bastante. Bastante caro, né? Então a pessoa já para comprar é porque já quer, né? Sim. E aqui em Criciúma, chegou a ver algum caso assim? Não. Mas é o que a gente vê na internet por ali. enquanto. E o momento que a gente vive também atualmente, como eu falei no começo, as pessoas já trazem muita cicatriz, muita marca, muita mágoa, né? Então, algumas pessoas até vejo nisso uma maneira também de se expor menos, porque se tu vai lá, começa um relacionamento, outro tem um filho, isso demanda mais compromisso também, né? Ali é um envolvimento unilateral, né? A pessoa não tem... Ao mesmo tempo que ela não tem um retorno, não tem um terceiro, ela não tem que lidar com as demandas negativas, né? Porque a gente sabe que se relacionar, num geral, não é fácil, assim. A gente tem relacionamento com mãe, com amigo, com colega de trabalho, com chefe. E todos esses relacionamentos exigem, né? Que a gente esteja
bem, esteja tranquila, esteja saudável. E quando não há isso, eu acho que a boneca não vai te exigir um retorno, né? Não. Tu vai ter o teu prazer ali, vai brincar ou vai levar a sério. Cansou da brincadeira, guarda a boneca. Guarda, igual criança, não quero mais brincar. E pronto, entendeu? É diferente de um relacionamento em que tem as demandas, né? Tem a parte boa, mas tem a parte não tão boa. Isso sugere, às vezes, até um isolamento também, né? Cada vez mais, né? É uma realidade bem comum, né? Eu acho que, voltando, depois da pandemia, a questão de isolamento, de comportamentos individuais ficaram bastante significativos, né? Teve gente que estava ansioso para as coisas voltarem ao normal e retornou à vida normal e beleza. Mas teve muita gente que se encontrou, né, no isolamento. A gente, acho que a questão de adolescência tá bem forte, assim, internet, tem adolescente que usa máscara até hoje, né? Tem pessoas ainda. Porque é confortável, assim, né, tu te esconder, tu não ter que te mostrar, tu não ter que te expor, né? Eu acho que, principalmente aqueles que passaram por aquela fase de identificação, de identidade na pandemia, às vezes não sabem muito onde eles estão, quem eles são, do que eles gostam. Então, é mais seguro ficar dentro do casulo, né? Mas eu acho que isso é até uma questão bem rotineira. Acho que tu que trabalha com isso no consultório, se tu parar pra perguntar para os teus pacientes quem ele é, o que ele gosta, acho que tem uma dúvida, as pessoas param, pensam, e se bobear ainda digo, não sei. Eu não sei se tem esse tipo de abordagem na psicologia. Sei lá, o que tu quer fazer, o que tu almeja e tal. Tem muitas vezes que até o paciente ele chega certeiro de alguma coisa, né? E a gente vai construindo ali a relação. Nossa, mas eu não sabia isso sobre mim. Nossa, mas eu não fazia ideia de que eu gostava disso. E a gente fica tipo... Pois é. Descobrimos juntos, né? Porque as pessoas, eu acho que elas não estão muito acostumadas a pararem pra olhar, sabe? Eu acho que até a nossa rotina, né? O nosso mundo, o jeito que estão as coisas, a gente realmente não tem tempo, né? Quando tem TikTok, que é prazeroso pra caramba, eu gosto, adoro ficar no TikTok. Cara, eu não... Rolando meu feed. Então, assim, parar pra pensar, parar pra, né? Curtir a emoção, às vezes ela é negativa. Eu não quero sentir emoção, eu quero ficar triste. Não quero ficar com raiva. Não quero ficar frustrado. Mas a tristeza, às vezes, ela é boa, né? Ou não? Ela é necessária, né? É boa. Ninguém sente prazer ficando triste, eu acho. Mas a gente precisa desses momentos pra, às vezes, tentar entender, né? O que tá se passando, assim. Eu acho que... Não sei, a gente tá muito acostumado no bom, no mal, no ruim, no bom... E dentro da psicologia a gente tenta quebrar essa dualidade, sabe? Uhum. De nem tudo vai ser bom, nem tudo vai ser ruim, mas as coisas elas existem e a gente tem que aprender a lidar com elas, né? O que a gente faria sem a frustração? Talvez se tudo fosse bom, o bom ia se tornar chato, né? E eu acho que às vezes, muitas vezes se torna, né? Pra algumas pessoas. Não tem gente que almeja. Aí quando conquista... É um buraco sem fundo, né? Tu quer, quando tu alcança. Desequilibra, né? Exato. É o equilíbrio. É bom e ruim, claro. Uhum. Tem mais, na minha visão, acho que tem até mais momentos ruins na vida da gente do que momento bom. Mas quando tem aqueles pequenos momentos bons, ele é tão bom que ele acaba, não vou dizer anulando, mas ele acaba ofuscando aqueles momentos ruins, né? Sim. Equilibra. Literalmente. Equilibra. Então, se a balança pendesse mais pro que é bom, esse negócio de transbordar dopamina, sabe? Não traria muito sentido. Porque eu acho que a gente até comentou lá na clínica. Uhum. Na minha visão, a gente como ser humano, a gente aprende muito mais quando as coisas dão errada do que dá certo. Porque quando dá errado é quando tu olha assim, o que eu tenho que melhorar? Sim. Aonde correio? Tu eleva a régua, tu eleva o nível do teu trabalho, né? Então, tipo, como tu falou, bom não é, mas é totalmente importante, né? Precisa dar errado. Ontem a gente recebeu um rapaz aqui que ele faliu 6 vezes, né? Antes de dar certo. Esse é guerreiro. Faliu 6 vezes até parar e ver. Mas, cara, isso é construção, né, cara? Tu vem forte, tu vem cada vez maior, né? Eu acho que um pouco até da maturidade emocional é a gente aprender a não desabar perante
os pontos baixos, né? Porque não vai ser só ponto alto. Aí acontece alguma coisa. Pô, vou largar tudo, vou abrir mão, não quero mais saber disso. Tem gente que é assim, relacionamento. Não para com ninguém. Primeiro vendaval não é pra mim. Só que eu tô pra ver, nesses meus 40 anos, um relacionamento 100%, que não tem Não nada, existe, que é né? tranquilo. Quando eu vejo muito isso na internet, digo, cara, só porque é na internet. Não. A internet, ela é um recorte, né, da nossa vida. Ninguém posta que chorando que tá na É. internet. Ninguém posta que tá mal. Ninguém posta. Ninguém posta, perdi 10 milhões hoje. Na época das mentorias, né, que a gente está vendo hoje, eles não mostram aquela pessoa que tentou e não conseguiu. E tem vários. E tudo bem, a pessoa está numa construção. Não, é só aquele que está faturando 50, 60, 70, 80 mil. A internet, ela serve para isso, eu acho, né? Ela nos proporcionou muitas coisas boas, mas hoje em dia tem a questão da comparação, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Antes, tu chegava em casa, tipo assim, tu saía do trabalho, batia o teu ponto, morreu. Morreu o colega de trabalho, morreu o chefe, morreu... Tipo assim, eram recortes, né, da vida. A gente era o trabalho, a gente era a faculdade, a gente era o podcast, né, ou enfim. Mas a gente não era tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Uhum. E agora a gente é tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, assim, eu tenho que estar feliz pro chefe, pros amigos, pra família, pra tia que mora lá no Chique Chique Bahia. Então, assim, né? Antes a tia ligava uma vez por ano. Parabéns, tudo de bom, não sei o quê. Beleza, tchau. Nunca mais falava com a tia. Agora a tia manda o WhatsApp. Ai, não tá na faculdade. Ai, tá solteiro de novo. Ai, não casou ainda. Sabe? Antes acho que a gente ficava ansioso pelo final de semana para encontrar a família, para conversar. Hoje a internet, como você falou, é boa. Ela é muito promissora, porque quem está aqui se conecta com quem está longe, Exato. tudo certo, né? Nosso negócio, a gente consegue trabalhar muito bem na internet. Né? Sim. Só que ao mesmo tempo que ela conectou, ela desconectou as pessoas, né? Fez isso ao mesmo tempo, ela conseguiu essa paradoxo. mágica, exato. É totalmente paradoxal. A pessoa... Estamos um do lado do outro e, entretanto, não estamos nem se falando. Sim, quantas vezes a gente tá passando na rua, às vezes acaba a bateria, né? Daí tu percebe assim, um outdoor novo, uma construção nova que saiu de um caminho que tu faz todo dia. Só que como tu tá usando o celular, tu não percebe. Ou como tu tá tão focado no que vai acontecer, ou então, sabe, tá tudo... eu acho que a nossa noção de tempo mudou muito, né? A gente continua tendo as mesmas 24 horas do relógio, de 20, 30, 100 anos atrás. Mas a nossa noção de tempo, a gente exige estar conectado 24/7, assim. Não existe mais sair do meu trabalho, acabou. Sair da faculdade, acabou. Não, meia-noite. Ô, professor, manda não sei o que faltou não sei o que. O chefe, não sei o que, amanhã tu pode chegar mais cedo. Samuel que é assim, ó. Não dá, Samuel? Samuel que é assim. Nem a nossa caminhadinha no parque não rolou mais, né? Ó. É porque, tipo assim, eu trabalho em 4 empregos. Mais que o Julius, né? Ele é 2 Julius. A mulher dele fala assim, meu marido tem 4 empregos. Faço muita coisa, entendeu? Ô, Duda, mas assim, o quanto que essa modernidade tem lotado os consultórios de psicólogos, de nutricionistas, de médicos, principalmente por causa dessa questão da comparação, porque isso gera uma insatisfação grande demais nas pessoas. Eu que trabalho com... Eu sempre falo, eu sou profissional da saúde, não sou da estética. Sim. Mas a estética, ela é um resultado do meu trabalho. Sim. Então, o que eu recebo de mulheres, por exemplo, no meu consultório, insatisfeita com o corpo, só que mulheres com um corpo bonito, cara. Sim. Mas, assim, essa busca do querer mais, do querer mais, do querer mais... Mas não é o corpo daquela... Exato. Que ela segue, né? Exato. Então, o quanto isso tem sido prejudicial para as pessoas, pertinente à nutrição. E na psicologia, tu percebe muito isso? Somos a geração da ansiedade, né? E não é à toa. A gente até conversou, né? A ansiedade é uma coisa que é uma emoção / sentimento. Todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, ela foi criada... Né? O nosso sistema nervoso faz com que o nosso corpo fique em alerta. Porque a gente tinha que enfrentar leões, tigres, que iam nos comer quando nós éramos australopitecos. Só que hoje em dia eu fico ansiosa quando chega uma mensagem do chefe. E não é um leão que tá na minha frente, é uma mensagem no WhatsApp.
Só que aquilo desperta o mesmo sistema nervoso, libera o cortisol e o corpo fica à tona. Por quê? Porque eu tô em perigo? Perigo iminente. Preciso correr. Aí Exatamente. não dorme. Aí temos insônia, temos estresse, temos doenças do coração, fora as ansiedades, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente volta na questão da comparação, na questão do tentar ser uma coisa que não é, e a gente tá sempre bombardeado de informação, né? Então, por mais que eu até tente me aceitar, tem 440 opções de como ser diferente do que eu sou. E daí tem uma pessoa lutando, às vezes duas, tu e o teu psicólogo, pra fortalecer aquela autoestima e 890 opções diferentes de como ser, né? Então, cara, é um trabalho, assim, ferrenho pra te entender que aquilo não é a vida, sabe? Aquilo é um recorte. Como a gente falou, ninguém posta chorando, ninguém posta as baixas, ninguém posta triste. Então, pra te desligar o celular também um pouco e, tipo, é fora. Isso aqui não é a realidade. Isso aqui são recortes. Isso é o que ela quer que tu veja. Mas assim, cara, como a gente falou, não dá pra medir todo mundo com a mesma régua. Não. Mas a gente vê que tem pessoas que são muito suscetíveis a isso. Sim. Porque eu, por exemplo, dá exemplo eu. Não é que eu seja bom ou forte, não é nada disso. Mas, por exemplo, se uma blogueira dependesse de mim para vender alguma coisa, ela estava falida. Do mesmo modo que se o Tigrinho dependesse de mim para rodar aquela engrenagem, ele estava falido. Sim. Entendeu? Porque isso para mim é valor. Tu saber que nada é de graça, cara. Nada é fácil. Já dizia o falecido Silvio Santos. Se aquilo ali, pode ter certeza, se aquilo ali é fácil, ele não vai ser tão simples, tão fácil como parece que é. Né? Tudo tem um preço. Às vezes eu associo muito isso, cara, posso estar errado, né? Mas o estilo de vida que a pessoa foi criada. Sim. Porque quando tu vem de uma realidade que tu tem que trabalhar, tu tem que penar, tu tem que sofrer, tu tem que suar para te conquistar alguma coisa, quando eu vejo algo tão apelativo assim, que tu vai conseguir chegar no teu objetivo fácil, simples, rápido, de cara, pô, tá querendo enganar quem, né? Dizia a minha falecida avó, bababá é pra mudo. Então, como eu vejo pessoas assim, cara, que acredito nisso, sabe? Que é fácil, é simples. Sim. Eu sempre falo para meus pacientes, faço questão de dizer, gente, o caminho da praia é cheio de pedra, é cheio de espinho, tanto na construção da tua saúde, na construção do teu físico, quer ter um físico que te agrade, porque isso também é saúde mental, de se olhar no espelho e tu gostar do que vê. Cara, tu já começa o dia a milhão, porra, tô bem. Né? Tô bem, né? Tu não depende do estrogênio pra ti se sentir bem. Exato. Não, tu se olhou no espelho, mesmo que tu não esteja nos teus dias melhores, eu tô bem, eu não preciso nem de maquiagem, vou sair como eu tô, assim, pra rua, entendeu? Então, isso é bem-estar, isso é saúde, tu se sentir bem com isso, entendeu? E as pessoas hoje, cara, elas estão, não tô aqui pra brigar com ninguém, mas estão alienadas, cara. Elas conseguem acreditar em coisa que não existe. Sim. É bizarro. A gente vê... Bom, não precisa ir muito longe. Teve aquele caso... Não sei se tu viu daquela senhora que jurava que ela estava conversando com o Elon Musk. Não vi. Ainda bem que tu eu não viu. Senão já ia julgar ela mentalmente. Era uma senhorinha. E aí, obviamente, algum golpista entrou em contato falando que era o Elon Musk. E ela começou a mandar dinheiro pro cara. Agora, se o Elon Musk ia pedir dinheiro pra alguém... Um bilionário? Ou aquele golpe do bilhete premiado. A pessoa vendia, as velhinhas compravam. Meu Deus. Nesse pique, só que assim, tipo, as pessoas... Bom, acho que é querer o caminho mais curto às vezes, né? A gente sabe que o atalho... Ele é atraente. Ele é atraente, mas a gente vai chegar no mesmo resultado? Vai durar o mesmo tempo? Eu acho que, principalmente em questão de alimentação, quando a gente fala sobre isso, né? Até minha paciente relatou hoje, tipo... Cara, tu levou 30 anos pra construir esse físico. Aí, em 3 semanas, tu acha que tu vai emagrecer 20 quilos? Ou ganhar 30 de massa magra? Tu vai ficar musculoso? Não vai. Pô, eu tô há 25 anos desse jeito, comendo desse jeito, dormindo desse jeito, me alimentando desse jeito. Aí eu vou chegar, Thiago, eu quero perder 10 quilos até semana que vem. O que tu vai me dizer? Se a gente amputar uma perna... Talvez se a gente procurar um cirurgião e amputar um braço... Aí vai, né?
Mas eu já escutei esse consultório. Cara, se a gente amputar uma perna, talvez se a gente amputar uma perna e um braço, a gente Daí consegue perder 40 quilos. Seca rapidinho. O peso vai cair. Eu acho que essa questão, principalmente estética, né? Tá muito em alta, o wellness. A indústria wellness. Tá sendo vendido, né? O corpo perfeito, o corpo magro, as canetinhas, a academia. Dudu, mas é que os caras aprenderam que é isso que as pessoas querem. Hoje em dia eles aprenderem na dor da pessoa, né? Mesmo que aquilo pareça uma loucura. Não, tu vai conseguir, né? Hoje, essa era de tu ficar rico da noite pro dia. Porque eu já escutei muito. Não, a internet, ela proporciona tu ficar rico da noite pro dia. Sim. Eu disse, quem é que ficou rico da noite pro dia? Ganha dinheiro em casa. Só o cara que vendeu o curso pra vocês que são bobo, que são trouxa. Esse aí ganhou dinheiro. Aquela velha história, o cara ele tá te ensinando a empreender, mas ele não empreendeu. Compre o meu curso de como empreender. Exato. Então, tipo, esse cara, com certeza, mas assim, isso se aplica a todas as pessoas? É óbvio que não. Essa onda do tigrinho, recentemente, o Samuel disse que conhecia algumas pessoas ganhar dinheiro. Eu conheci alguns que ganharam, não conheci não, vi, porque eu não acompanho. Que ganharam alguma coisa, tipo assim, ganhou R$1.000, beleza, mas ao longo da trajetória dele jogando, ao longo de 3, 4, 5 meses, ele perdeu 5 e ganhou 1.000. Não, mas tu ganha dinheiro. E tu perde também. Essa é a questão. Perde. E perde. É que pra mim o ganhar, eu teria que saber o quanto que a pessoa investiu ao tempo todo, né? E tirar o que ela ganhou. Ou melhor, tirar o que ela ganhou do que ela investiu e ver como é que fica essa balança. Porque, tipo, tu lá e beleza, ganhei 10, ganhei 15, mas quanto que tu já perdeu nisso o tempo todo? As pessoas que realmente ganharam dinheiro com o Tigrinho foi as que o Tigrinho pagou, né? Influenciador, essas pessoas ganharam dinheiro com o Tigrinho. Perfeito. À custa da dor dos outros, né? Exato. Porque isso virou um problema de saúde pública, tá? Virou. Imagina na tua área da psicologia. Eu que tenho vem amigas gente. que trabalham nos CAPs, enfim, elas falam que o que mais tem é gente viciada em jogos. Porque é um vício, né? É uma forma, assim como álcool, assim como drogas, é um vício. E a pessoa vai perdendo, só que ela quer recuperar. Ela tem a expectativa de voltar. Esse eu acho que é o objetivo do jogo, né? Eu invisto 50, daí eu ganho 90. Aí eu jogo de novo, porque se eu ganhei 90, eu posso ganhar 180. E daí eu perco 180. E daí eu jogo pelo menos para recuperar os 50. E aí a bola de neve só aumenta. Pela lógica, eu acho que ninguém ia inventar uma plataforma onde ele fosse pagar para todo mundo. Muito fácil, né? Ia ser muito fácil. Eu acredito que ninguém ia bolar isso, Poxa, né? não é justo, né? Não é justo. Tipo, todo mundo vai ganhar. Só que eu acho que o pior é aqueles que se aproveitam sabendo disso, né? A gente teve a CPI das bets. A gente eu teve acompanhei alguma o coisa ali. comportamento das pessoas perante aquilo, assim. Sabe o que foi legal? Muita pessoa rica, famosa, e rejeitou. Por Sim. quê? Cara, eu não vou ganhar dinheiro às custas da desgraça de alguém. Eu achei isso muito É sensacional. valor, né? Moral. Muito sensacional. É Entendeu? porque não é justo. A gente sabe, assim, que... Não precisa ir muito longe pra te saber o quanto de desgraça que aquilo causa. Eu vi alguém até comentar no Instagram. Cara, a pessoa joga o que quer, beleza. Então libera as drogas, usa quem quer. É? Pra mim é o mesmo princípio. Eu vi o cara comentar, eu falei, comentei embaixo, então libera a droga. Libera. Usa quem quer, não é obrigado. Não, mas Tigre não, cara. Isso, o vício é assim, a pessoa perde o senso do não. Ela vai, perdeu, quero recuperar. Só que ela vai perdendo cada vez mais, vai se aprofundando cada vez mais. Isso causa um custo não só para a pessoa, mas também para a própria saúde pública também, entendeu? Isso gera pessoas frustradas. Imagina esse cara que perdeu tudo, como que é o relacionamento desse cara em casa a partir daquilo ali, com os filhos, com a mulher. E, cara, é um negócio que tu perde a mão. Entendeu? Quando não chega às vias de fato, né? Teve gente que tirou a própria vida por conta disso, porque não tinha mais o que fazer, não tinha dinheiro para investir, não tinha como... Mas engraçado, aquilo. Quando eu ouvi falar sobre isso daí, cara, a primeira vez, do Tigrinho, um amigo meu tava jogando, o Simon, ó, corta o nome dele aí. Ele tava jogando, ele me falou, eu disse, como assim, cara? Tipo assim, tá ganhando dinheiro? Como assim? Eu nunca tinha ouvido falar, não, tu bota ali, tu joga assim e tal. Não, mas dá dinheiro? Dá. Eu fiz uma vez. Fui lá, baixei, eu botei R$10. Cara, a velocidade que eu perdi os R$10, que eu olhei, pra mim foi suficiente. É em cliques. Nunca mais. E deu. Desinstalei, não quero saber disso daí. Mas Ó, o pessoal interagindo aqui. Primeiramente, a Mariane, minha paciente, advogada de grande excelência, passou aqui já.
Ela botou aqui, ó, se dependesse de mim, as academias estavam falidas. O Guilherme entrou. Boa noite. Já ganhei 30 mil e perdi 80 mil. Puxa. No saldo ainda fica 50 devendo. Ficou 50. Só que a galera que tá divulgando isso aqui, o cara ganhou 30 mil. Eu não vi ninguém falar o quanto que perdeu. Não. Mesmo a galera que joga, beleza, ganhou 50, ganhou 20. Mas ele não fala assim, eu perdi tanto. Por isso que eu acho que é desonesto isso, né, cara? Bota quanto que tu perdeu, bota quanto tu ganhou e as pessoas vão tomar... avaliar. ela vai olhar assim, porra, entendeu? Pô, não vale a pena. Eu tenho certeza que ela não vai. Quando tu falar o quanto que tu perdeu, entendeu? Eu tinha uma menina, cara, não vou falar o nome, né? Longe de mim fazer polêmica, intriga, discórdia. Que ela ainda, tipo, botava um louvor, Samar. Botava um louvor, pá. Aí mostrando as coisas que ela tava ganhando, assim, Deus tá na frente. Tá na frente do quê? Que Deus tá na frente? Meu Deus. Bota Deus no meio. Bota Deus no meio com a tua ganância, rapaz. É complicado. Ô, Maria Eduarda, vamos falar um pouquinho sobre... Eu acho que tu lida muito com isso no dia a dia, cara. Eu vou até usar o exemplo de pessoas que estão em processo de emagrecimento ou processo de hipertrofia, o que for. Porque eu, como nutricionista, eu vejo que o ponto mais crítico é a ansiedade. É onde bota tudo a perder. Sim. A pessoa tem uma motivação extrema nos 5, 10 primeiros dias, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, alguns eram só os 3 dias, só uma noite, dorme, já acorda. Passou. E depois, a gente vê que as pessoas entram num processo de ansiedade muito grande, aí já começa a negociar com elas mesmas e, resumindo, não segue mais. Então, hoje, se a pessoa te procura, tá numa fase, assim, sei lá, querendo emagrecer ou hipertrofia, querendo tratar a ansiedade, como que seria isso? Como que é a abordagem? Fala um pouquinho para nós aí. Tiago, só me responde uma pergunta antes. Duas Eu perguntas. acho que a gente até falou disso, mas assim, alguém engorda da noite pro dia? Jamais. Muito difícil, né? Impossível. Então, assim, a ansiedade a gente sabe que está muito ligada à alimentação, né? Comer é prazeroso, o nosso primeiro prazer começa pela boca, já dizia o tio Freud em 1900 e não sei quantos. Fase oral, contato com o mundo, é onde o bebê descobre o mundo. O bebê não vive levando as coisas na boca, não come chinelo, come tudo, come ração, quer comer pedra. Então, assim, é a nossa primeira fonte de prazer e contato com o mundo. É normal que a gente queira comer. É padrão. E daí, a partir daí, que vão se desenvolvendo comportamentos patológicos ou não. Tem gente que não come, né? Bate o nervoso, bate a ansiedade, o estômago fecha, não entra nem oração, né? Tem gente que come em excesso. Por quê? Porque é prazeroso comer. Aquilo te traz algum retorno, né? Às vezes traz retorno que tu não encontra em outros lugares. Então, para te fazer um tratamento de ansiedade, eu acho que primeiro entender o contexto, né, do paciente, quais são as relações dele, como foi o desenvolvimento dele, é pelo menos o que a minha abordagem trata, assim, a gente faz toda uma anamnese, entende a história de vida do paciente, para entender o que levou ele a chegar nessa condição que ele está hoje. Foi um excesso, foi uma falta, foi né? O gatilho. O que faz ele comer? O que faz ele deixar de comer? O que faz ele vomitar? O que faz, sabe? Às vezes a gente tem que entrar com medicação, então entra a ajuda da psiquiatria nesse sentido de, né, tratar isso. Mas, novamente, depende, é avaliado caso a caso. Só que é extremamente comum, assim, né, que a gente tem essa descarga emocional, tem essa ansiedade. Acho que ligado ao mundo que a gente vive hoje, loucura, dopamina... Exato. Feed. Prazer. E eu quero instantâneo, eu quero agora, né? É agora, quero comer e sentir agora. Entendeu? Não quero prazer daqui a um ano, eu quero agora. Exato, e eu acho que a comida te dá esse prazer imediato, né? Tá. É recompensatório, comi, tô feliz. E também depois quero emagrecer, beleza. Eu vou emagrecer amanhã? Eu vou emagrecer semana que vem? Então não quero. Então... Não quero. Não vale a pena. Mas o cara lá falou que 30 dias eu vou perder 8 quilos. Não vou com o cara. Não, vou com o cara. Muito esforço.
Assim, eu tiro por daí experiência própria e vivência própria minha, assim. O meu psicólogo me perguntou, qual é o teu propósito? É só emagrecer? Porque só emagrecer, depois tu engorda de novo e daí? Ou então tu emagrece e aí, acabou o teu objetivo. Por que tu vai manter isso? Tá, porque tu vai manter magro e tal, mas tipo, qual a tua motivação? Depois que atingiu o objetivo. Aí ele Não pensei nisso. As pessoas, não tu, né? Não pensei. Daí ele me jogou essa, tipo assim, qual é a tua motivação, o teu propósito? Tu tem que achar um propósito. Tu vai fazer academia porque tu quer emagrecer, porque tu quer saúde, porque tu quer estética. Depois que tu achar o teu propósito, vai começar a fazer sentido. E daí tu vai fazer aquilo pelo teu propósito, entendeu? Então eu acho que, para além disso, é tentar entender o que o paciente está buscando. Tem uma questão também, que é muito importante. O obeso, cara, ele não come por prazer necessariamente, ou porque ele é um descontrolado, ou porque ele não tem compromisso, como a gente escuta muito. Ele tem uma questão, né, que a gente chama de resistência insulínica, que se agravou devido ao sobrepeso, é um círculo que se autossustenta, né? Mas essa pessoa, ela tem essa resistência insulínica, e ela tem resistência à leptina. Essa resistência insulínica vai dificultar a entrada da glicose na célula. O sistema nervoso central, ele vai notar essa dificuldade que a glicose está dentro de entrar. A célula ela não tem suprimento energético, então o sistema nervoso central vai gerar fome. Então eles têm esse estímulo. E a resistência à leptina, porque o tecido adiposo, ele produz muita leptina. Entretanto, o nosso núcleo arqueado não faz a leitura. Então, ele tem um quadro onde a fome está alta por causa da resistência insulínica e essa saciedade diminuída por causa da resistência à leptina. Então, não é uma questão assim, pô, é só fechar a boca. Não. Aí entra, como tu falou, precisa de um médico. O médico vai entrar com um medicamento que vai atuar no metabolismo da glicose. Eu, geralmente, quando eu pego um paciente assim, eu já peço, cara, tem que passar no médico. Porque uma coisa é fato. Se não tratar a fome dessa pessoa, tu não emagrece. Sim. E a fome tu não vai tratar. Eu vou trabalhar com comida mais volumosa, com uma densidade energética maior, porém, tipo, tem que tratar a fome. Então, o olhar ele é muito amplo, é clínico. É onde entra, pô, preciso de um médico na parada, Sim. preciso de um psicólogo para estar tratando essa mente, porque, como a gente já falou, o medicamento ele trata o cérebro, principalmente ansiolítico, né, o cérebro como algo físico. Exato. Entretanto, ele não substitui a terapia da fala. Sim. Então precisa tratar a mente dessa pessoa, Sim. os gatilhos que fazem ela, que dispara essa ansiedade, essas coisas, né? Porque assim, a gente ouve até bastante casos de gente que, por exemplo, fez bariátrica e engordou de novo depois, né? É mais comum do que... A gente tem uma recidiva de 70% dos bariátricos que recuperam o peso. Não é a solução, claro. Tu é contra a bariátrica? Às vezes eu já escutei essa pergunta de maneira alguma, sou contra as pessoas. Sim. Que, tipo, estão usando a bariátrica como uma muleta. E não é. Para mim, a bariátrica ela é algo revolucionário, porque ela, de fato, dá chance para uma pessoa que ela não vai ter por caminhos mais tradicionais. A pessoa não pega um cara com obesidade, uma mulher com obesidade grau 4 aí, ele não vai ter motivação para treinar. Ele não vai conseguir ir para academia, a dificuldade de locomoção é muito grande, entendeu? Ele não vai conseguir seguir dieta mais linda e perfeita. Então, a bariátrica dá uma segunda chance para essas pessoas. Agora, como a gente vê pessoas aumentando IMC para poder se enquadrar na bariátrica, há uma sova de relho nessa pessoa, entendeu? Aí, como tu falou, tem uma recidiva, tem o reganho. Eu tenho paciente que está na segunda bariátrica. Eu já vi gente que fez 3, 4, assim. E... Vamos fazendo. vamos indo, do jeito que dá. Vai cortando. Uma hora não sobra nada. Uma hora não sobra nada, aí ele vai emagrecer, não sobra nada. Só uma tampinha de garrafa de estômago, Perfeito. com ervilha enche. É que daí entra o multifatorial, né? Eu acho que dentro da psicologia, a comida ela ocupa um lugar de conforto, né? Então, às vezes a pessoa não tá comendo porque tá com fome. Tá comendo porque... Por que não comer? É a questão da compulsão, né? A pessoa não come por fome. Não, é porque às vezes come porque tá na hora, às vezes come porque, tive um dia ruim, vou comer. Exato. Eu mereço, né? Eu me esforcei bastante hoje, vou comer. E a comida, ela é algo, eu acho que social, né?
Muito. Natal a gente come. Ó, a gente tá aqui, ó, Páscoa a gente conversando, come. comendo No podcast a gente come. Exato. Então, não dá pra tratar só como... Tem muita gente que eu até admiro, assim, a gente brinca lá no meu trabalho, que tem a irmã de uma amiga nossa, ela vê nutriente. Ela come gordura, carboidrato e fibra, e proteína. Eu não consigo ver a comida assim, como macros e micros. Pra mim, a comida tem outro teor, né? Eu adoro cozinhar pras pessoas, eu gosto de receber as pessoas com comida, tipo, é algo afetivo pra mim. E eu acho que dentro de cada pessoa tem uma relação com a comida. Tem gente que não tem relação nenhuma. A pessoa, assim, geralmente ela já perdeu o prazer, assim, na comida. A comida já não é um prazer, assim, pra ela. Sim. Como ela tem que comer todo dia, às vezes tô lá com o meu atleta, dou uma olhada no físico, cara, vamos jogar um hambúrguer aí, porque eu quero bastante carbo, gordura e sódio. Ele vai lá, come, não tem prazer. É, tipo... E um hambúrguer é tão gostoso, cara, pra te comer, né? E tipo assim, come, beleza. Então, como tu falou, eles começam a ver assim, isso aqui é carboidrato, proteína e fibra. Sim. E eles perdem essa questão do prazer de fato. Sim. Assim, come porque tem que comer. Entendeu? Exato. E eu acho que dentro da... Principalmente, acho que do transtorno de obesidade tem muita coisa ligada, né? Às vezes é uma carência que não foi suprida, às vezes é uma falta que teve ali Tem durante o sinais desenvolvimento. que a pessoa está preenchendo essa lacuna emocional com comida, assim, é perceptível. Para quem está escutando nós agora aí, talvez está passando por isso, já viu alguns casos assim, tem algum sinal, além de comer? Então, dentro do Reich, a gente estuda muito as questões de segmentos, né? Então, tem o segmento oral e tem o segmento aqui da região abdominal. Então, a gente pode ter um estômago insatisfeito. O estômago insatisfeito, ele vai estar sempre buscando por resposta, por retorno, por recompensa. Então, tu vai comer, 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 vai comer. Porque ele está insatisfeito. Porque lá na oralidade ele não foi suprido. Lá na fase da amamentação, entendeu? Então, isso vai gerar uma falta. E daí pra te chegar nessa falta? Ô, Dura, também tem uma questão que ela é muito mais a tua área do que a minha. Que é quando isso vira um engrama, né? E, tipo, que é esse caminho, né? Sim. Que faz lá no hipocampo, que é como toda vez que a pessoa tá ansiosa, tá estressada, ela vai percorrer. Isso pra nós é bem... Eu sempre costumo pautar muito bem isso, porque para nós isso voga muito a depender de até quanto que isso prejudica o nosso paciente. Porque esse engrama pode ser um cigarro, pode ser uma cerveja, pode ser um uísque, sabe? E como que também está a saúde dele agravado com isso. Então isso voga muito, né? E quanto mais a pessoa ela vai fazendo, mais fica estabelecido, mais aquela estrada vai ficando boa de caminhar, bota uma areia por baixo, daqui a pouquinho já bota uma árvore em cima, daí tem sombra. Fechou. Cara, vou correr pra ali. Sim. Tô ruim, tô estressado, hoje foi ruim, como tu falou, dia a dia foi totalmente extenuante, cara, já tem uma estrada lá me esperando. Claro. E uma piscina lá no final. Tem muito isso, né? Sim. A gente tem um mecanismo de... Não é nem de fuga, eu acho. Tem esse mecanismo de fuga, mas tem aquilo que já virou um hábito e é prazeroso, assim, sabe? Eu acho que isso entra até um pouco na questão do cuidado paliativo. Pô, a pessoa tá lá, no final da vida. Já tá no hospital, já tá internada. Ah, não deixa eu fumar um cigarro. Pô, o que vale mais agora? A pessoa morrer com qualidade de vida de cabeça... Ou deixar amarrado, cheio de aparelho, cheio de coisa? O que tu acha? Deixa comer, deixa beber. Se quer fumar um cigarro, dá um cigarro. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que ficar Eu acho que a gente tem restringindo. que avaliar essa questão de risco-benefício. Claro, se é uma pessoa saudável, se é uma pessoa, né? Ou se é uma pessoa que tá em risco, tipo, tá com câncer e coisa assim. Ou então tá pra, né, evoluir, por exemplo, o cigarro. Tá pra evoluir pra uma doença respiratória. Vamos tentar diminuir, vamos trabalhar essa desensibilização, né? Vamos procurar outra coisa para seja uma caminhada, seja uma atividade física, seja um futebol, para que a pessoa tenha sentido naquilo, né? Tenha qualidade. Não adianta a pessoa fazer porque, né? Tem que encontrar um propósito. Tem que ter, como tu falou, tem que ter. Tem que posso ter te manter, ele te puxa, quando tu erra, ele te puxa pro caminho de novo. Exatamente, né? Então, por que acho que dentro principalmente do
Alcoólicos Anônimos é tão comemorado o mais um dia, né? O mais um dia. Tem essa política muito positiva, porque a pessoa realmente encontrou uma motivação para aquilo, sabe? Então, é mais um dia que ela passou sem aquilo e ela encontrou outras formas de lidar com a dor dela, seja qual for, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa rede de apoio mesmo. E essa interdisciplinaridade eu acho que vem muito fundamental nesse quesito, né? O psicólogo sem o nutricionista não trabalha, o nutricionista sem o psicólogo não trabalha, sem o médico, Não. A gente não chega em lugar nenhum. Uma pergunta agora um pouco pessoal. E se já aconteceu contigo, mas se já e tu puder compartilhar com nós. Qual foi, assim, o maior, ou pior, ou o melhor refúgio emocional que a Maria Eduarda já achou? Sei lá, comida, se foi sair pra dançar, se foi estudar, não sei. Me diz aí, se tu já passou por isso e qual foi? Quem dera fosse estudar, né? Uma coisa assim que acrescentasse. Ia ser top, né? Se a gente tivesse ido, eu tô estressado, vou estudar. Não, eu acho que o meu primeiro refúgio, assim, é a alimentação. Infelizmente, assim. Já foi pior. Eu trabalho bastante isso em terapia, mas é o prazer. É o primeiro prazer, eu acho, assim, sabe? Então, chegar em casa, pedir um hambúrguer, pedir uma pizza, uma coisa boa, É uma assim. recompensa, né? É uma recompensa instantânea. A satisfação é... sair daqui e comer um sorvetinho do McDonald's. Bom. E... Então, eu acho que eu sempre tive essa relação com a comida, com o corpo. Acho que isso é muito cobrado até, né? Principalmente de nós, mulheres. Mas... Esses dias eu tava até parando pra pensar, tipo assim, eu não lembro a última vez que eu não me preocupei com o peso, com o corpo, sabe? Da adolescência ali, por exemplo. Porque daí é tudo sobre isso. É a calça, é a tia, é o comentário na foto, é o vestido da formatura. É tudo. Tudo vai virando uma questão. Estética, sempre é estética, né? Ah, mas se emagrecesse mais um pouquinho, ah, mas se emagrecesse mais um pouquinho, ah, mas se perdesse mais um pouquinho. Tanto que no menor peso que eu cheguei na minha vida, eu era cobrada de ainda perder mais 10 quilos. E eu tava assim, o risco é a cartinha, como diz o outro. E daí depois isso compensou pro oposto, né? Óbvio. Eu tive um reganho, ganhei 20. Era pra perder mais 10, ganhei 20. Dobrou a meta. Aí eu cheguei nos 3 dígitos e eu me apavorei. Porque eu tenho 1,60, né? É pouco. Aí 3 dígitos nesse corpo, não suportou. Aí eu desesperei. Aí eu fui atrás, só que daí fui atrás de correr no certo. Fui nutri, fui psiquiatra, fui academia, fiz um combo da saúde junto com o meu psicólogo e falei, não, assim, não dá. Daí eu encontrei o meu... Aí comecei a, tipo assim, eu já fui atleta, né? Tenho histórico de atleta. Joguei basquete durante 5 anos e depois caí pro sedentarismo. Então foi um extremo, assim, sabe? E daí agora que eu voltei, eu lembrei como eu gosto de praticar exercício, como eu gosto de ter o corpo em movimento, assim. Daí às vezes vou pra academia, às vezes saio pra correr, atravesso essa centenária inteira, assim. Boto o fone e vou, sabe? É um momento meu, assim, pra além de bem-estar, de saúde, de físico, de exercício, é um momento meu comigo. E é muito prazeroso, assim, ter esse momento Eduarda e Eduarda. Fica até mais produtivo, né? Com certeza. Nossa, muda tudo, assim. Qualidade de sono, de rotina, de foco. Domingo mesmo, eu fiz um relato sobre isso no meu Insta. Não sei se tu chegou a ver. Que eu tinha uma meta pra terminar 3 atividades ali, só que eram atividades de ficar sentada na frente do computador. E eu tava me sentindo muito tensa. Eu pensei, cara, se eu sentar na frente do computador nesse estado que eu tô, eu não assisto 20 minutos de aula. Não vai fluir. Botei o short, vim no parque, dei uma caminhadinha. Tudo certo. Voltei pra casa. A dopamina veio com força. Sentei na frente do computador, assisti minha aulinha, tudo bonitinho. Terminei o meu objetivo com sucesso, sem maiores intercorrências. Então, acho que hoje em dia eu tento deslocar essa compulsão quando eu percebo, né, que tá muito... Demais. As coisas estão ficando estranhas, boto o shortinho e vou bater perna. Legal. Ô, Duda, pra nós encerrar, um conselho, cara, que até como psicóloga tu deixa para as pessoas que estão passando aí por um momento difícil, sabe? E aí se agrava essa questão da ansiedade, às vezes até depressão também. Então, como psicóloga, que conselho que tu daria para essas pessoas? Eu acho que é procurar ajuda, sabe? Não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum. As pessoas, acho que ainda existe um pouco desse estigma do psicólogo é pra louco.
só vai no psicólogo quem tem problema. E não é verdade, sabe? A gente, na psicologia, a gente tenta trazer o paciente para si. Tem pacientes que já me agradeceram, assim, obrigada por me devolver para mim. E é muito fantástico ouvir isso, sabe? Porque às vezes a pessoa só tá desconexa ali, só tá desconectada, sabe? Então, ela achar alguém que conduza ela de volta para ela mesma é fantástico, assim. Então, e a gente é só um pilar nesse caminho. A gente não é... O paciente, ele é protagonista da própria história, né? Então, a gente quer devolver o paciente para ele mesmo. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, de procurar. A gente tem algumas opções de psicoterapia gratuita nas universidades, por exemplo. Elas proporcionam isso para os alunos em fase de estágio. Também existe a psicologia a preço social. E para além disso, cara, conversa com o psicólogo, gostou da consulta? Esse valor não cabe para mim? A gente pode negociar, é possível trabalhar. Porque a gente sabe, né, às vezes não é tão acessível para todo mundo. Então, se o dinheiro for uma questão, deixe isso claro, sabe? Conversa, mas pede ajuda. É importante. E aonde que a gente te acha, Duda? Então, tem o meu Instagram, @eduardapereira.psi. Tem a Clínica Integra, né? Fortalecer aí. Show. Tem LinkedIn, mas lá no meu Insta tem todas as minhas fontes de contato. WhatsApp, DM, tá tudo lá. Qual o Instagram mesmo? @eduardapereira.psi. PSI. Show. Uma pergunta, Samar. Gostou? Procura ajuda aí, pô. Vai um monte de trabalho aí. Tá procrastinando. Indica pacientes. Tem programa de indicação? A cada 3 pacientes. Tu ganha viu? Já vai a família toda. A gente faz uma fidelidade. É isso aí, Duda. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Espero que possa voltar outras vezes. Eu também espero. Quero fazer uma mesa aí com os psicólogos, tudo aí. Fazer um bate-bola, jogo lento. Show de bola, cara. Vamos pra cima.